E dados mostram que o Brasil está entre os países que passam mais tempo de olho nas telas. Por isso, é preciso ficar atento, claro, por várias situações, né? Mas também ficar atento em relação a esse uso do computador ou celular por muitas horas seguidas, porque essa utilização aí em excesso pode causar a síndrome dos olhos secos. Para alertar sobre esse problema, foi criada inclusive uma campanha, a Júlio Turquesa, e é sobre ela que eu converso a partir de agora com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto. Ele é presidente do Instituto Penido Burnier em Campinas e é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Edição Manhã. Bom dia. Bom dia, doutor. Vamos lá então, tem até uma campanha Júlio Turquesa, ou seja, é um assunto importantíssimo e muitas vezes negligenciado pelas pessoas, né? Qual que explica pra gente o que é essa questão do olho seco. É muito comum também nessa época do ano a gente ter essa sensação? Nós temos alguns tipos distintos de olho seco, né? No caso da criança que fica muito tempo no computador, ou de quem trabalha à frente de qualquer tela por horas, é o olho seco evaporativo. Porque quando nós estamos concentrados na tela, nós acabamos piscando menos. Nós piscamos em torno de 20 vezes por minuto. Quando a gente fica à frente da tela, a gente pisca em torno de 6 vezes, 7 vezes por minuto. E como a piscação ela é importante para que a gente produza lágrima, você acaba produzindo menos lágrima e o olho fica mais aberto e acaba tendo um olho seco evaporativo. Por isso, o ideal era a gente ter no computador um piscômetro. Tipo assim, de tanto em tanto, acendia uma luzinha, a gente piscaria o olho voluntariamente para que melhore a produção de lágrima. Se isso não for possível, a cada 40 minutos, 50 minutos frente à tela, olhar em outra distância, trocar um pouco o foco para evitar esse olho seco evaporativo. Que a correção muitas vezes são com colírios lubrificantes, com lágrimas artificiais. Mas nós temos outros tipos de olho seco, que realmente nós precisamos examinar o paciente que vem com queixa de olho seco, que aumenta muito agora no inverno. A queixa de olho seco, geralmente ela está presente em 12% dos nossos pacientes, mas no inverno passa para uns 20%. E o porquê? Porque nós temos muitas mulheres que têm, após a menopausa, os hormônios levam a maior predisposição também ao olho seco. Então, com o exame hoje da interferometria óptica, nós conseguimos, através de uma luz, diferenciar as 3 camadas do filme lacrimal, que nós temos a camada aquosa, temos a camada oleosa, que vai evitar a evaporação do filme lacrimal, e temos a camada de mucina, que é uma camada proteica para defesa dos olhos. Então, o filme lacrimal tem essa tripla função, e isso é muito importante para que a gente tenha um filme lacrimal estável e uma hidratação boa do globo ocular para podermos ter uma visão cristalina. Doutor, ao percebermos, né, esses sintomas como a vermelhidão nos olhos, essa sensação de areinha muitas vezes, a coceira, né, é quase que automático. Eu sei que não pode, o senhor vai até brigar comigo, mas é meio que automático, a gente vai lá dar aquela coçadinha, né? Percebeu esses sintomas? O que a pessoa precisa fazer? Vai direto em busca de um profissional? Existe algo para aliviar essa sensação até conseguir ter essa assistência de um profissional? Qual a orientação que o senhor traz para o nosso público? Até conseguir ter a assistência de um profissional, eu acho que ela podia fazer um pouco esses intervalos, piscar, fazer umas compressas com uma água filtrada, resfriada, geladinha, para dar um maior conforto, mas buscar a consulta oftalmológica, porque nós precisamos qualificar qual é o tipo de olho seco, a razão que está aquele olho seco. Nós temos muitos pacientes que têm uma disfunção da glândula de Meibomian. A glândula de Meibomian é que ela tem uma importante função na camada
oleosa do filme lacrimal. E a pessoa que tem disfunção, às vezes tem aqueles ordéolos, o tersol, ou calásio com uma frequência. Então, nós precisamos também tratar essa disfunção para evitar o olho seco, tratar a blefarite, que são aquelas caspinhas na base dos cílios. Então, hoje, com os nossos equipamentos da propedêutica armada, nós conseguimos diagnosticar, seguir e tratar. Tem casos que precisam de plug no ponto lacrimal, precisam muitas vezes de luz pulsada para melhorar a função lacrimal, a produção lacrimal, ou até mesmo algum outro tratamento. Mas é importante que busque o oftalmologista para a gente qualificar e quantificar este olho seco. Doutor, só para a gente frisar então para a nossa audiência, quais os riscos caso o tratamento não seja adequado, né? Caso a pessoa negligencie essa questão do olho seco, não, é só uma irritação aqui. Existem riscos mais sérios se a gente não tratar direitinho essa doença? É um desconforto muito grande, muitas vezes cai a produção no trabalho por não enxergar, por ficar embaçado, pelo olho ficar irritado, aquela sensação de areia, a coceira ocular, que é algo indesejável. E então nós precisamos qualificar e tratar esse olho seco, sem dúvida. E a automedicação não é desejável. O brasileiro tem um hábito de automedicação. Nós temos colírios específicos, uma vez detectado qual é a camada do filme lacrimal deficiente, para poder tratar adequadamente esse tipo de olho seco. O colírio não é uma aguinha qualquer. Ele tem princípios ativos e tem indicações respectivas em cada tipo de olho seco. Perfeito, doutor. Excelente lembrança para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui. As dicas também, as orientações que o senhor já trouxe em relação àquele intervalo que a gente precisa ter, excelentes. Eu quero mais uma vez agradecer demais a sua presença no Edição Manhã e as suas orientações sempre extremamente relevantes aqui para a nossa audiência. Eu que agradeço e um bom dia a todos e agradeço esse importante alerta que você faz nessa época do ano, onde olho seco passa a ser uma causa e uma queixa tão frequente nas nossas consultas oftalmológicas. Nós que agradecemos, doutor Leôncio Queiroz Neto, ele é oftalmologista, presidente do Instituto Penido Burnier e membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Claro que você pode rever essa nossa conversa no nosso canal do YouTube. Já coloque em prática hoje mesmo, eu vou colocar. Eu sei que eu não vou lembrar de parar depois de 40 minutos ali na tela do computador ou do celular, então eu vou colocar um alarme. E você? Vamos fazer isso, né? A gente precisa cuidar dos nossos olhos para não se lembrar disso só quando a situação estiver complicada. Então a gente vai prevenindo para evitar maiores dores de cabeça. O endereço do nosso YouTube está aqui, reforçando para você. Assista, reveja e compartilhe essa conversa que tivemos agora sobre olho seco.